Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ivair aqui mais uma vez e agora nós vamos corrigir então a lição de Modal Verbs. E aqui no Check It Out vem mostrando, né, o should, o must, o ought to, o can. E eu já falei todos esses para vocês, inclusive como utilizá-los na frase. Lembrando que sempre que eu utilizar um modal verb, o verbo principal que vem logo depois dele tem que estar sempre na forma base e sem o to. E aí vocês podem ver que o have tem o to e o ought tem o to. Isso é da regra, eles vão estar ali. Porque para usar a sentença vai ter que ser assim. Agora o must, o should, o can, o could, o may, o might, esses não vão precisar do to. Eu tenho que usar sempre o modal ali na forma base. O must, ele é no sentido de obrigação, que você vai ter que fazer algo de acordo com algo muito importante que o speak, né, que o falante está dizendo ali. O have to é obrigatório também, só que no sentido de autoridade, seguindo uma lei, uma regra. Tá? O should sempre para conselho. I have a headache. Tenho dor de cabeça. You should take an aspirin. Você tem que então tomar um comprimidinho aí para parar essa dor de cabeça. Teacher, may I go to the bathroom? Então, o may eu utilizo ele para pedir permissão. O can e o could eu vou usar para habilidade. O can no sentido de agora. I can ride a bike. Eu posso andar de bicicleta. I could ride a bike when I was 17. Eu podia, né, andar de bicicleta quando eu tinha 17 anos. Hoje eu não posso mais. É alguns exemplos aí. Ah, por que não pode mais? Ah, sei lá, nunca mais andei. Quebrei o pé. Sei lá. Quero só andar de carro agora, né? Esse sentido aí. E o may, olha, it might rain tonight. Oh, eu falei might, sorry. É it may rain tonight. Pode chover hoje à noite. Olhando assim, pode chover. Então, nesse sentido aí que vocês vão utilizar. Lembrando que o may e o might, eles estão ali, ó, juntinhos, tá? É alguma coisa que é comum de acontecer. Ah, é comum chover? Sim, quando a gente vê que o tempo está meio fechado, sim, as nuvens escuras, sim, é comum chover. E o might no sentido de possibilidade. E o ought to também no sentido lá de dar conselhos, sugestões, recomendações, porém o should é muito mais utilizado. Seguindo então, vamos lá para as sentenças. O 2 era para você colocar como que nós fazemos as questões utilizando o modal verb. Então, we place the modal verb before the subject, like an auxiliary verb. Nós colocamos o modal, então, antes do sujeito, como a gente faz com os verbos auxiliares. A gente inverte o verbo auxiliar com o sujeito. Se for modal, a mesma coisa. Na B, como nós escrevemos as sentenças negativas utilizando o modal? Eu passei alguns exemplos, vocês têm aqui embaixo alguns, mas está lá. Ó. We add not after the modal verb. Nós adicionamos o not sempre depois do verbo modal. Sempre. Por isso que must fica mustn't, o should fica shouldn't e o can fica can't. Ou cannot, juntos, tá? Must, not, should, not. Eu falei isso para vocês da outra vez. E aqui, é claro, o auxiliar é o do. Então, se eu vou fazer com o have to a forma negativa, então vai ser don't have to. Lá em cima está falando que você coloca o not depois do modal verb. Mas, quando você tem um auxiliar, no caso aqui, ó, para o have to, ele vai vir sempre depois do auxiliar. Por isso que fica don't. Seguindo, falei dessa escala aqui para vocês, do uso. Bora lá para o exercício, então. No primeiro fala assim, sublinhe, grife, né? Mas eu pedi para que vocês circulem, que fica mais fácil de vocês enxergarem. Então, na letra A, in Brazil, people have to vote when they turn 18. Então, as pessoas votam, têm que votar
quando eles fazem 18. Por que que usou have to e não must? Porque está seguindo as regras, está seguindo as leis, certo? Então o have ele tem mais importância aí do que o must nesse assunto, porque seguir as leis, have to. Na B, in my opinion, you should be free to choose to vote or not to vote. Na minha opinião, você deveria ser livre em escolher se vota ou se não vota. Então é um conselho, é a minha opinião. Eu utilizo should, tá? C, on election day, people mustn't do political campaign. Num dia de eleição, as pessoas não podem fazer campanha política. Não pode. E aí é porque isso é muito importante, é uma obrigação para cada cidadão. Então, não pode fazer, eu uso o mustn't. Lembra do mustn't? Ele faz o sentido de que é proibido. Lembra disso? Lá em cima? Dá uma olhada lá que vocês vão ver. Na D, as our moral duty, we ought to respect every political opinion. Por nossa tarefa moral, nossa ideia moral, nós devemos respeitar toda a opinião política. Bom, esse caso aqui é bem complicado, né? Quando se fala em política, dá uma briga. Quando se fala em futebol, dá outra briga. Quando se fala em religião, dá outra briga. Então, tem coisas que não dá para ficar discutindo muito. Mas, é claro, para nossa moral, né, as nossas atividades moral, nós não podemos ficar brigando com os outros, argumentando coisas. Cada um tem sua opinião. A sua pode diferir, o outro também vai ter que respeitar, porque você respeitou a dele. Então vai ser sempre assim, tem que ser assim. Então nós deveríamos respeitar toda opinião política. E aí é usado o ought to, por quê? Porque é uma recomendação. Lá em cima já fala isso, é uma recomendação, tá bom? Na E, in the USA, you can only vote if you are 18 and over. Quer dizer, nos Estados Unidos você pode votar somente se você tem 18 ou mais. Então, aqui ó, o can ele vai utilizar com a frase de pode, porque lá não é uma obrigação votar, então você não usa o have to, tá bom? Você pode votar se você tiver 18 ou mais. Se você tiver 18 e não quiser votar, não tem problema, você não vota. É assim, tá bom? Na 2, complete a sentença então com o modal verbo na negativa e na afirmativa. Na primeira, a political candidate ought to ou should respect his or her opponent. Então, deveria respeitar, quer dizer, o candidato deveria respeitar o seu oponente, ou seja, o oponente dele ou o oponente dela, por exemplo. A political candidate, se é mulher, tem que respeitar o oponente dela, se é homem, tem que respeitar o oponente dele. Na B, in the USA, people don't have to vote if they don't want to. Olha lá, é o que eu acabei de falar em cima. Nos Estados Unidos, as pessoas não têm de votar se eles não querem. E aí, o don't have to, ele não tem aquela coisa de proibição aqui. Ele vai falar que não precisa votar se eles não querem. É o que eu acabei de falar lá em cima. Mas é claro, na forma negativa, você não vai colocar o can't, você vai colocar o don't have to. Não tem a obrigação de votar. É isso que ele quer dizer. Tudo bem? Na C, politicians shouldn't ou mustn't turn their backs on their voters. Quer dizer, os políticos não deveriam ou não devem virar as costas para os seus eleitores, tá? Então, pode ser um conselho ou uma obrigação, uma proibição, que eles não podem fazer isso, tá? Então, eu posso usar qualquer um dos dois aí que fica legal, já que a frase é negativa. Na D, a voter can or may choose whatever candidate she or he agrees with. Então, um eleitor ele pode escolher
tá? Aí eu posso usar o can ou may, pode escolher qualquer candidato que ele concorda com, ou seja, com as opiniões que ele ou ela concorda com eles, tá? Então eu posso usar o can ou may aí nesse caso. Na E, in Brazil, presidential candidate can't be younger than 35 years old. No Brasil, os candidatos à presidência não podem ser menor do que 35 anos de idade, ou seja, não pode ter a idade de 34, por exemplo. Tem que ter 35. E aí esse can't aí, ele entra meio com uma proibição, tá? Não é permitido você ter um candidato abaixo dos 35 anos. Na F, Brazilian voters can vote abroad if they register beforehand. Quer dizer, os eleitores brasileiros podem votar fora do país se eles tiverem, né, registrado lá no banco de dados. E eles registram antes, saída do país, ele tem que marcar tudo que está saindo do país, e é época de eleição, ele vai lá e faz a votação. Geralmente são nos aeroportos e tudo mais, tá? Ou no consulado, e é assim que funciona. Então é o can, tá? Pode fazer isso lá no país de fora sem problema nenhum. Por isso que quando tem a eleição, para presidente, né, principalmente, eles falam assim, ó, as urnas lá no Reino Unido já fecharam, e aqui ainda é o que? Meio-dia, mais ou menos isso daí, né? Por quê? Porque lá já teve a votação, estão na frente da gente. E assim mesmo. E aí, é claro, aqui já fechou, mas ainda no Canadá tem votação, nos Estados Unidos tem também, porque tem brasileiros lá e eles estão algumas horas depois da gente. Então tem essa diferença. Porém, em alguns lugares, é claro, o número de votos de eleitores lá, de votos, não vai implicar em quem vai vencer ou não. E às vezes aqui, fechou aqui, já acabou a eleição em Brasil, né? Esse exercício 3 eu vou pular. Por quê? Porque você tinha que fazer a pesquisa sobre países falantes da língua inglesa, né? E como que é o sistema lá de eleição deles. E como vocês irão fazer, então tem que ter isso na apostila de vocês. Porém, nós temos os exemplos dos textos aqui embaixo que eu já falei para vocês um pouco do texto. Então vocês já têm 4 lugares aí, e aí vocês iriam pesquisar outros, né? Então esse daqui eu vou pular, eu não vou colocar as informações, tá? Aqui no 1 do Reading Time, fala assim, ó, nomeie então outros países que usam a colônia britânica. Existem colônias na América, na África, na Ásia e na Oceania. Olha, um dos que não estão aqui é Canadá. Acabei de falar lá sobre eleições. Canadá, tá? E aí como que funciona lá no Canadá? O Canadá também é primeiro-ministro, tá? E funciona seguindo também um pouco lá o parlamento britânico, porque é comum isso. E assim, o Canadá, uma parte dele é francês, principalmente lá do leste ali, onde tem a região do Quebec, Montreal, que o pessoal gosta de falar Montreal, né? Ali é a parte francês, ali fala francês. No restante do Canadá fala o inglês. E alguns cantos do Canadá, principalmente lá para o norte, onde tem geleira, lá moram os esquimós. Lá já é outra língua, é a língua regional deles ali. Pouca gente vive ali, mas é o jeito deles falarem lá. Se vocês não sabem, o Canadá ele faz fronteira ali com os Estados Unidos, e a maioria das cidades é tudo fazendo fronteira com os Estados Unidos, porque é muito difícil você viver no norte do Canadá por causa do frio. Então, geralmente, ele faz fronteira ali com os Estados Unidos, tá? O lugar, assim, que eu gosto pra caramba do Canadá é Vancouver, é um lugar sensacional. Estive lá em 2005, muito lindo lugar, é um lugar cinematográfico muito bom. E aí, algumas coisas eu sei. A capital do Canadá é Ottawa, tá? Nem é tanto falado assim, mas a capital é Ottawa. E eles vivem nesse sistema aí
de ministro. O primeiro-ministro é quem dita as regras lá também, igual lá na Grã-Bretanha. Só que no Canadá não tem rei ou rainha. Às vezes eles pegam o costume do país. Uma coisa que eu ia falar sobre a fronteira do Canadá com os Estados Unidos é que um inglês britânico com inglês americano tem diferença. Então, como o Canadá é colonizado pelos britânicos, a influência do inglês americano lá é muito forte também, por causa que eles são fronteirísticos ali, né? Países que estão muito próximos. Um cidadão tem a oportunidade de entrar no outro país sem problema algum. Basta mostrar ali seu documento de que você é um cidadão canadense, você entra nos Estados Unidos. Você mostra que você é americano, você entra no Canadá. É muito simples isso. Existe, é claro, as fronteiras, mas nesse caso aí é mais para, por exemplo, estrangeiros, né? Tem muito brasileiro que chega lá em Seattle, por exemplo, passeando em Seattle, fala, nossa, quero ir em Vancouver, já que é perto, e aí vai querer ir para Vancouver. Aí ele tem que mostrar a documentação que ele possa entrar no país que é o Canadá, para poder ir até Vancouver, tá? Hoje, é claro, o sistema está um pouco mais simples, basta você ter lá o visto americano e você consegue entrar já no Canadá, né, com apenas uma transferência de um país para outro. Isso é muito simples de você conseguir hoje, tá? Não precisa de você ter o visto canadense, já que você tem o americano. E aí eu falei para vocês aqui do sistema político de cada um desses países, né? E vocês tinham que responder a questão 3. Sistema político do país que foi formado pela mistura de dois outros modelos. É a Austrália, né? Pegando os Estados Unidos lá e o Reino Unido, né? O primeiro-ministro é o chefe do governo. Ele ou ela não pode ser o chefe do Estado. Então é lá na Grã-Bretanha que acontece isso daí. Bom, o seu chefe de governo pode escolher as figuras sênior, mas eles têm de ser aprovado pelo Senado. Então isso é lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é bem diferente porque cada estado tem sua lei, tá? Algumas competem para o país todo, mas cada estado tem um tipo de lei. Então é bem complicado essa parte aí. Então é claro que o Senado ele vai ter que aprovar várias coisas lá que o presidente acaba escolhendo. Aqui, os membros da Assembleia Nacional escolhem o presidente, que no caso ele atua como chefe do Estado e chefe do governo. Isso aí é lá na África do Sul. Bom, sistema de governo de monarquia constitucional é na Austrália. Eles lá têm o primeiro-ministro também, e aí a rainha representa pelo um governo no geral. E eles têm votação lá compulsória? Sim. Bom, uma monarquia constitucional lá na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro, ele é o chefe do governo. Quem que é o chefe do estado? Aí já é a rainha, que lá tem a rainha. Eles têm votação? Não. Bom, onde é a república? Estados Unidos. O presidente é eleito por meio de votos. Lembram que nem todo mundo vota quem quer. E eles têm votação? Não. Lembra que eu falei? Nem todo mundo vota, então eles não têm um sistema de votação lá. Na África do Sul, também é uma república. O presidente é eleito por uma Assembleia Nacional e eles também não têm votação. Então nós temos 3 países aqui que não têm uma votação obrigatória no país. E agora o último é o Brasil. Então o Brasil, ele também é uma república, o presidente é eleito pelo voto e quem é o chefe de estado? É o presidente. E nós temos sistema de votação? Sim, nós temos aqui a cada 4 anos. Então o exercício 5, 6, vocês já têm ele aqui, ó. Embark on a journey where you can retrace the footsteps of the Fellowship, enjoy epic adventures of your own, and experience legends come to life. From its active volcanoes, deep glacier lakes, unique wildlife, and dazzling fjords,
one thing's for sure. In this nation of Kiwis, there will never be a dull moment. Steady yourself as Tour Radar's ultimate travel guide reveals everything you need to know about this truly remote island paradise. So travellers, are you ready? Welcome to New Zealand. Let's start with the basics. This beautiful island nation is home to just over 4.5 million people, many of whom go by the self-appointed nickname Kiwi. This slang is derived from the country's national symbol, a flightless bird called, you guessed it, the kiwi. The country itself is formed by two main land masses, the North Island and the South Island, as well as about 600 other smaller islands. New Zealand as a whole is quite modest in size, similar in landmass to Japan. Wellington is the capital city of New Zealand and also the southernmost capital city in the world, while Auckland, the original capital city, is the largest Polynesian city and goes by the name the City of Sails, which makes sense when you consider Auckland has more boats per capita than any other place in the world. What else does New Zealand have more of than the entire planet? Sheep. Hopefully you're a fan of these furry farm animals because there are about 7 to every resident, which works out to nearly 30 million sheep. Your mum won't have to worry about you throughout your Kiwi adventure either, because New Zealand has remained firmly in the top 10 safest countries to call home for several years running. They're also comfortably progressive, having been the first major nation to allow all citizens the right to vote regardless of gender. There are 3 official languages in New Zealand: English, Maori and New Zealand Sign Language, but you'll be able to get by just fine with English. Now, whether you're looking to uncover the Maori way of life, hit the slopes or sample delicious wine, there's plenty of diverse adventures to enjoy. So let's take a closer look. New Zealand is renowned for its world-class hiking trails. Breathtaking views await you in Fiordland National Park, which includes 4 major tracks: Milford, Kepler, Routeburn and Hollyford. While Milford is perhaps the most famous, hikers of each track can expect to enjoy views of forested valleys, diverse birdlife, turquoise waters, expansive lakes and truly spectacular mountain scenery. For Lord of the Rings fans, a visit to Tongariro National Park, where you can behold the jagged volcanic rock and eerily barren landscape, should be considered a must. Hopefully the moody weather cooperates during your visit and you'll be granted a view of Mount Narahoe, otherwise known as Mount Doom. Hiking the entire Alpine crossing takes about 7 hours and includes lava fields, tussock meadows and the neon turquoise geothermally heated waters of the Emerald Lakes. If beaches are more your thing, New Zealand has a hike for that too. Along the Abel Tasman Coast Track, travellers can enjoy more than 40 kilometres of golden sand beaches, subtropical bushline and granite cliffs accented by clear azure waters and frolicking fur seals. Keep in mind that several tidal inlets mean that you'll be required to time your crossings with low tide, so plan accordingly. Along New Zealand's Otago coast, you can see the mysterious Moeraki boulders, beachfront stones formed from ancient sea sediments. An equally mesmerizing and seemingly perplexing sight would be the famous Waitomo Caves. Thrill seekers can abseil down into this lost world, which takes about 20 minutes and provides impressive views of spaghettites and gigantic flowstone formations on the way down. Once you've lost yourself in the isolation and majesty of nature, grab a few of your fellow travel companions and go jet boating through Queenstown's Shotover River, or tackle the currents of Tutea Falls along the Kaituna River in Rotorua, the highest commercially rafted waterfall in the world. Of course, there's always ziplining, bungee jumping and skydiving. Each offer unique and exhilarating views of places like Rotorua, Auckland Harbour
and Queenstown respectively, though you can enjoy any one of these thrill-seeking experiences pretty much anywhere throughout the country. If you want to take things a tad slower, hit up one of New Zealand's countless golf courses. Enjoy the stunning greens that can be found in Auckland, Queenstown and Wellington. For the snow bunnies, strap on your skis and fly to the top of Queenstown's mountains to enjoy a refreshingly exciting ski down world-renowned peaks and valleys. Within 20 minutes from downtown Queenstown, you'll be at the foot of Coronet Peak, and within 35, the Remarkables, a range that lives up to its name and is a must for any snowboarder or skier out there. Once the weather warms up, you can catch the surf on the curving Bay of Plenty or along the untouched beaches of Gisborne. And if you really want to show off your surfing skills, then head to Wangamatta, situated on the southeast coast of the Coromandel Peninsula in the North Island. But maybe you're just looking to kick back and enjoy that well-earned break. That's certainly all right, and you picked the right destination to escape to. You can catch a kapa haka performance of the Maori people, indigenous New Zealanders, and enjoy chants and choral singing to graceful songs and ferocious war dances. Consider visiting Maori meetings grounds called marae and take part in a pawhiri, a traditional welcoming ceremony. Or, if you wish to get literary, take a tour of Hobbiton in Hamilton, Waikato and see J.R. Tolkien's epic story brought to life with a wander through the heart of the Shire. You can stop by the Green Dragon Inn or visit Bag End. But what time of year does one journey to Middle-earth? Fall? Spring? Winter? Well, just to be clear, there's never a bad time to travel to a place like New Zealand, though travellers should be ready for weather that can change unexpectedly regardless of the time of year. However, most places throughout the country receive over 2,000 hours of sunshine a year, and because of the low levels of air pollution, the sunlight is especially radiant. While the far north has subtropical weather during summer and inland alpine areas of the South Island can be as cold as -10 degrees Celsius or 14 degrees Fahrenheit in winter, most of the country lies close to the coast, which means mild temperatures all year round. New Zealand's summer runs from December to February and should be considered the peak travel season. It's also considered the perfect time for enjoying activities like hiking, scenic driving, winery tours, and surfing. If you're lucky, you can catch a wave alongside dolphins off the country's long coastline. Autumn settles in from March to May, and the views of the fall foliage are truly something to behold. Winter lasts from June to August, and this is when you can expect the ski season to begin to flourish. Spring temperatures are enjoyed from September through November and offer a beautiful combination of spring blossoms and snow-capped mountains. Once you've satisfied your desire to explore, it's time to sit down and enjoy some delicious local cuisine. And just what is waiting for you at the dining table? Let's find out. New Zealand's cuisine draws on Polynesia, Asian and European inspiration, and the results are staggeringly delicious. A typical Kiwi breakfast consists of cereal, toast, and either a cup of coffee, tea, juice, or milk. On weekends, when more time is available to prepare a cooked breakfast, locals sit down to plates of scrambled eggs, bacon, cooked tomatoes, mushrooms, hash browns, and baked beans. After a long morning outdoors, you'll need to enjoy a quick hot pie to re-energize. These tasty small pastries come in a variety of flavors and are typically filled with mince and cheese, bacon, egg, and even steak. Once the evening rolls around, enjoy servings of roast lamb, mutton, and of course, battered fish and chips. Due to New Zealand's long coastline, the selection of seafood is quite diverse. Succulent oysters, mussels, shellfish, king salmon, snapper, scallops, and whitebait. A true Kiwi delicacy.
If you're looking for a refreshing dessert to top off your day of indulging your taste buds, then help yourself to pavlova, a meringue-based dessert named after the Russian ballerina Anna Pavlova. But what should you wash down all these tasty foods with? Of course, you can enjoy your share of refreshing beers and ciders, but New Zealand is mainly renowned for its many exquisite wines. Sommeliers praise the country's take on Sauvignon Blanc as being the best in the world. Other wines highly regarded include Cabernet Merlot blends and Pinot Noir, to name a few. Spectacular. Once you've allowed your thirst to be both quenched and delighted by New Zealand's unique libations, it'll be time to begin mapping out your next adventure through this oceanic paradise. We hope these tips ensure that your next great Kiwi adventure will be a truly inspiring one. If you still can't get enough, then check out Days to Come for more inspiration and travel tips. If you're ready to experience the country for yourself, simply visit tourradar.com today. As they say in New Zealand, kia ora and until next time. Tour Radar. Booking tours made easy.